de estratégica de que o Partido dos Trabalhadores no Ceará cresça e não define, do ponto de vista da política, do seu posicionamento, eu acho que é a hora do PT reafirmar o seu projeto político de governo, o projeto político de estratégico, porque assim, eu acho que o cearense, como de uma forma geral, ele não está satisfeito com esse governo que está aí. Eu acho que a maioria das pessoas, pelo menos assim, a gente pode até, eu tenho dito isso, tem até minoria interna no partido do ponto de vista dessa posição estadual, mas eu tenho certeza que não é minoria social, que socialmente hoje nós temos uma parcela significativa da população que não está feliz com o que está aí não está satisfeito nem com a política do governo do estado e nem com a política o PT ficando um pouco próximo de Gomes, o projeto do Eunício, na sua opinião, ficaria um pouco inviável? Bom, o senador Eunício chegou a me dizer, a me afirmar que o governador tinha feito um acordo com ele de apoiá-lo para, assim ele me disse, de apoiá-lo para governador. Mas como ele já fez vários acordos e não foram cumpridos, é possível que mais esse não seja também. Eu disse isso inclusive para o Eunício. Eu disse para você, Eunício, já isso lá atrás. Eu disse, não honraram com o ex-senador Tagir Saad, não honraram com o ex-governador Dr. Lúcio Alcântara, não honraram comigo e muito menos vão honrar com você. Eu digo isso aí você. Agora, se ele vai ter coragem de sair sem o apoio do Ferreira Gomes, aí é outra coisa. Mas assim, ele sabe que é muito difícil, principalmente do jeito que eles são dois pelo poder, ou seja, o poder vai mudando, eles vão mudando junto para continuar no poder. Assim, no caso, essa lambança com relação a Dilma foi isso, ou seja, estar no poder. Eu tenho dito que o grupo que está no poder há mais tempo no estado do Ceará, eu acho que da história do Ceará, vai fazer quase 30 anos, é esse grupo. Desde 86, o então Ciro, o atual ex-governador Ciro Gomes, em 86, o senador Tasso foi eleito governador, ele estava no poder. Depois ele mesmo foi governador, continuou no poder. Depois o Tasso foi governador de novo, ele, Ciro Gomes, continuou no poder. Depois o doutor Lúcio Alcântara, ele continuou no poder. Agora, depois o irmão dele, ele continuou no poder. Então, o único homem que mudou, o governo mudou várias vezes, menos ele também mudou junto. Ele não saiu do poder em nenhum momento, o ex-governador Ciro Gomes. Então, na verdade, eu vejo que essa atitude que eles tiveram em relação a Dilma é uma posição de quem quer continuar no poder. Então acredito que por isso tenha sensibilizado, né, alguns setores do PT nacional de que poderia haver uma aliança com eles. Mas se nós estamos diante deles e diante de um candidato do PMDB que é aliado nacional, inclusive é o vice-presidente da República do partido do PMDB, acho que nós temos direito de ter nossa candidatura própria. E acho a senhora conversou com o Eunício recentemente sobre essa questão? Mais recentemente agora, nos últimos meses? Conversei assim, perguntei, disse para ele que muito claramente... Você teve algum encontro pessoal? Não, falamos ao telefone. Eu disse para ele que a minha posição, por uma questão de coerência e também porque no ano passado, todos eles quiseram isolar o PT em relação à eleição municipal. Eu não tinha nenhuma responsabilidade, nem obrigação política nós não tínhamos de apoiar nenhum partido. Nós tínhamos um projeto político que nós tínhamos que reafirmar e por isso eu ia defender a candidatura própria do PT. E achava perguntei se ele iria ser candidato. E ele disse que é a intenção dele de ser candidato. Ele procurou a senhora então para conversar ou foi a senhora que procurou ele? Não, ele me ligou para conversar sobre isso. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora, como é que a senhora responde às críticas? Eu conversando com alguns candidatos à presidência, tanto estadual quanto municipal do PT, mas mais estadual, criticavam que o PT aqui no estado se afastou das suas bases sociais, dos movimentos sociais, nos atribuíam até a chegada ao poder. Como é que a senhora reage a essas críticas de que o PT se afastou das raízes dele, que o PT viveu uma crise interna? O nome disso é conversa fiada. Primeira coisa, o nome disso é conversa fiada. Eu não tenho maioria interna no PT. Então você tem uma secretaria-geral que é ligado, por exemplo, à turma do professor Pinheiro. O secretário de formação política do partido é o deputado Hilário Marques. E por aí vai. O vice-presidente do partido é o deputado o Cartacho. O segundo vice-presidente é que é o Antônio Carlos. Então, assim, o partido é um colegiado e eu tenho minoria. Portanto, isso aí é uma conversa de quem quer transformar o debate do partido. A vida toda, quem foi que comandou o PT no Ceará? Foi o deputado Guimarães. Praticamente, desde que eu me entendo por gente, quando eu entrei no PT, eu acho que já era. Em um determinado momento foi o Hilário, mas enfim, eles se revezaram ali. Mas até então, eu assumi por uma questão de circunstância.
o PT por um acordo interno das políticas, sabendo que eu era prefeita da capital, portanto, não ia ter o tempo de me dedicar para o interior, e isso foi, eu disse muito claramente, eu digo, eu não tenho tempo, eu sou prefeita de Fortaleza, eu sou vice-presidente de Relações Internacionais da Frente Nacional de Prefeitos, portanto, eu não tenho tempo. Fui procurado pelo Guimarães na época, estava fechando um acordo interno, porque ia ter disputa interna, ia para o segundo turno, pediram para eu ser a candidata a presidente do partido, e eu topei, mesmo tendo 30%. E disse, não, pode cuidar da capital que eu cuido do interior. E eu acho que o posicionamento do PT, nunca o PT se posicionou de forma tão forte no sentido de ter tanta vitória política. Foi o que eu disse, a eleição do senador, de se posicionar no momento certo, de a executiva ter funcionamento regular. Aí o que aconteceu? Terminou o governo. Bom, então eu digo, agora esse ano de eu ir para o interior, já que eu não pude, estava muito tomada pela ser prefeita da capital. Quando eu comecei para o interior, esse ano foi de movimentação intensa. Quando eu quis deixar o partido e que o Lula pediu que eu não deixasse, o que nós fizemos? Articulamos as caravanas do interior. O que foi que esse grupo, que fizeram essas críticas, faziam? Tem no jornal, foram criticar as caravanas do interior. Nós estamos juntando mais de 500 pessoas no interior nas caravanas do PT. E muitos criticavam dizendo que, na verdade, era um espaço para fazer crítica ao governo do Estado. E começaram a minar as caravanas, esvaziar a reunião da executiva para que as caravanas não acontecessem. E foram a público, inclusive, falar mal das caravanas. Quer dizer, é uma discussão inócua, porque o que está querendo, foi tentado criar essa tese do partido, que o partido se afastou das bases, essa coisa toda, mas na verdade o que está por trás disso? É não ir para a discussão que é o conteúdo desse debate do PET, o conteúdo político é o qual? É o PT ser ou não ser subserviente aos Ferreira Gomes. O debate é esse. Quem fica com isso, a conversa é isso, aquilo outro. O PT não deixou de se posicionar em nenhum momento, o PT se posicionou em relação a toda a conjuntura só reunião para discutir, por exemplo, as manifestações de junho, nós fizemos 2 reuniões, saímos com resolução política, o partido nunca se eximiu de ter posicionamento sobre absolutamente nada. Os setoriais que quiseram se organizar, se organizaram. Quem quis, e digo mais uma coisa para vocês, que eu tinha evitado de colocar, mas eu acho que é importante para o debate. Desses 3 anos que eu passei no PT, 2 anos eu passei sem o partido receber fundo partidário, porque as contas anteriores, de anos anteriores, foram desaprovadas, de presidentes anteriores. Então eu passei 2 anos com o pires na mão, sem dinheiro nem para pagar, não pedindo contribuição ao PT Nacional. PT Nacional, contribuição ao PT Nacional, para que o PT Nacional pudesse nos ajudar a pagar, através de doações deles para nós, até a folha de pagamento e coisa que eu não vou fazer para os meus sucessores. Eu cuidei bem direitinho, meu secretário de Finanças é cri-cri, é altamente competente, que é o Valmir Ribeiro, foi bancário, inclusive, e assim, eu não vou fazer isso com o meu sucessor, mas eu sofri isso. Como é que, imagina tocar um partido de 3 anos, 2 anos, você não ter fundo partidário para poder fazer uma atividade interna e você ter que mendigar, ficar pedindo a um e a outro, pedindo para você poder pagar, honrar a folha de pagamento dos servidores do próprio partido. Então não foi fácil. Então essas pessoas que jogam esses debates, elas não entram na questão central. Eu acho que não tem nada disso. Quem quis trabalhar no PT, quem quis fazer, quem quis acontecer, tudo aconteceu. Aí vem esse debate de última hora para poder fazer, porque o pessoal do interior sentiu falta, de fato, da presença física desses anos anteriores, até o ano passado que eu não podia, e quando eu comecei a ir, que o PT começou a juntar mais de 500 pessoas, como foi, nós chegamos a 12 cidades, era uma festa petista maravilhosa, quem foi, participou, viu, começaram a falar mal, os próprios petistas estavam no jornal, começaram a falar mal das caravanas. Então vai entender, é porque faz ou porque não faz, entendeu? Então assim, eu acho bom, porque assim, agora eu vou ficar livre, vou dar uma percorrida no interior do estado agora. Depois dessa eleição agora, a posse deve ser no dia 10 de novembro, então nós vamos ter um mês aí. Diferente da nacional, né? Isso.